famílias que estão firmadas na graça do Senhor. Gostaria de convidar os irmãos a abrirem as vossas Bíblias, Marcos capítulo 5, a partir do versículo 21 até o versículo de número 43. Marcos 5, versículo 21 até o versículo 43. Eu gostaria de fazer uma reflexão nesses versículos nessa noite. Marcos capítulo 5, versículo 21 até o 43. Se você achou, se coloque de pé. Se você não está com a sua Bíblia, você pode acompanhar aqui na tela. Uma alegria poder ter cada irmão aqui conosco mais uma vez, cada amigo visitante também. Seja bem-vindo, que bom é ter você aqui nessa noite. Nós estamos felizes em poder te receber. Marcos 5, 21 a 43, diz assim a palavra de Deus: Quando Jesus voltou de barco para outra margem, uma grande multidão se reuniu ao seu redor, enquanto ele estava à beira do lago. Então chegou ali um dos líderes da sinagoga, chamado Jairo. Vendo Jesus, prostrou-se aos seus pés e implorou insistentemente: A minha filhinha está morrendo. Vem, por favor, e impõe as mãos nela para que ela seja curada e viva. Então Jesus foi com ele. Uma grande multidão o seguia e o comprimia. Havia ali uma mulher que padecia hemorragia por 12 anos. Ela havia sofrido muito sob o cuidado de vários médicos e gastara tudo o que possuía, mas em vez de melhorar, piorava. Quando ouviu falar de Jesus, chegou por trás dele, no meio da multidão, e tocou no seu manto, porque pensava: se eu apenas tocar o seu manto, serei curada. Imediatamente a hemorragia cessou, e ela percebeu no seu corpo que estava curado daquele mal. No mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído poder. Virou-se para a multidão e perguntou: Quem tocou no meu manto? E os seus discípulos responderam: Vês a multidão aglomerada ao teu redor e ainda perguntas: Quem tocou em mim? Jesus, porém, continuou olhando ao redor para ver quem tinha feito aquilo. A mulher, sabendo o que tinha acontecido, aproximou-se, prostrou-se aos seus pés e, tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. Então ele lhe disse: Filha, a sua fé curou você. Vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Enquanto Jesus ainda falava, chegaram algumas pessoas da casa de Jairo, o líder da sinagoga, e disseram: Tua filha morreu. Por que ainda incomodas o mestre? Jesus, porém, ignorou essa notícia e disse ao líder da sinagoga: Não tenha medo, apenas creia. Então, não deixou ninguém segui-lo, senão Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Quando chegaram à casa do líder da sinagoga, Jesus viu um alvoroço, com gente chorando e se lamentando em alta voz. Então, entrou e lhes disse: Por que todo esse alvoroço e lamento? A criança não está morta, mas dorme. Todos começaram a rir dele. E ele, porém, ordenou que saíssem. Tomou consigo o pai e a mãe da criança e os discípulos que o acompanhavam. E entrou onde a criança se encontrava. Tomando-a pela mão, disse: Talita cum, que significa: Menina, eu ordeno a você, levante-se. Imediatamente, a menina, que tinha 12 anos de idade, levantou-se e começou a andar, e isso os deixou admirados. Ele deu ordens expressas para que não dissessem nada a ninguém, e mandou que dessem à menina alguma coisa para comer. Podeis assentar, irmãos. Deus, estamos diante da sua palavra. O que nós queremos é que o Senhor possa nos dar, ó Deus, graça para as nossas famílias, através da sua palavra, Senhor. Em nome de Jesus, o Senhor é o Deus de ontem, de hoje e de eternamente. Um Deus que agiu com poder e glória, um Deus que age com poder e glória, e um Deus que agirá perpetuamente com poder e glória. Nós te pedimos, Senhor, que o Senhor possa operar mais uma vez
através da sua misericórdia, da sua paciência que o Senhor tem com a gente, que o Senhor possa operar mais uma vez a sua palavra, trazendo arrependimento, fé, confiança, encorajamento, em nome de Jesus, ó Deus, nós oramos, amém e amém. Meus amados irmãos, essa uma passagem bem conhecida dos irmãos. Eu quero fazer algumas considerações iniciais, porque eu não pretendo me delongar muito, mas eu quero olhar para esses versos, para que a gente possa, ao refletir na palavra de Deus, absolver princípios verdadeiros para nossas famílias. O contexto que nós estamos falando no livro de Marcos é que Jesus está sendo apresentado como aquele que tem autoridade. E aqui, Jesus está, através de muitos milagres e sinais, libertação, curas, apresentando o reino de Deus, o poder do reino de Deus. E se você quiser entrar no mérito de que se nós, como reformados, acreditamos ou não no poder de Deus, nos milagres, é só você perceber que o que nós pregamos diz respeito à manifestação real e clara do poder de Deus, que é a salvação que vem do Senhor. Mas ainda mais profundo que isso, nós não podemos limitar o poder de Deus a um tempo e a uma época, visto que o mesmo Deus ontem, hoje e eternamente, Deus opera poder. Nós não acreditamos num pacote de dons e de milagres para hoje, mas nós acreditamos no mesmo Deus, que não mudou, Ele é imutável. E porque Ele é imutável, Ele continua com o mesmo poder operando na vida do seu povo, na vida da igreja. Com finalidades distintas, Ele opera milagres, maravilhas e sinais. Naquele tempo de Jesus especificamente, o que estava sendo evidenciado através dos milagres era que o reino de Deus tinha chegado, aquilo que estava prometido no Antigo Testamento. Os milagres na vida dos apóstolos era para autenticar a pregação do Evangelho na era apostólica. E os milagres hoje é simplesmente para nos oportunar a condição de proclamarmos o Evangelho. Muitas coisas se perdem nesse tempo que se passa na história do cristianismo. Muitas coisas não precisamos mais, porque afinal de contas, muitas coisas já são suficientes para que todo mundo receba o conhecimento do Evangelho através da proclamação da palavra de Deus. O que eu observo, irmãos, aqui nesse texto, para as nossas famílias, o que o Deus poderoso, que opera nas nossas famílias, e afinal de contas, famílias continuam precisando do poder de Deus e dos milagres do Senhor a cada dia, irmãos. Eu não sei se a sua família precisa, mas eu sei que a minha família precisa do poder de Deus, dos milagres do Senhor. E muitas vezes os milagres, eles não são extraordinários, mas eles são ordinários. No ordinário da vida comum, Deus opera muitos milagres em nossa casa. Se nós formos analisar, querer ter filho hoje em dia já é um milagre. Ter filho já é outro milagre. Criar filhos já é outro milagre. Ter uma família saudável, bíblica, funcional, com filhos saudáveis, com esposa biblicamente saudável, com um marido biblicamente saudável, já é um milagre. Num tempo de tanta deturpação da família, de tanta desconstrução da família, isso é um milagre. E se você é uma família, está aqui nessa noite, é um homem, uma mulher, um filho, se você está aqui nessa noite e é uma família cristã, eu já posso dizer, você está vivendo um grande milagre nos dias atuais.
O cenário que está apresentado para a gente são de duas realidades, de dois milagres, de duas famílias. Uma família representada na figura da mulher, a outra família representada em Jairo, na sua filha, na sua esposa. Dois milagres estão acontecendo, um milagre numa narrativa maior, no meio desse milagre, um outro milagre está acontecendo, e esses dois milagres apontam diretamente para o maior dos milagres, a história da redenção, irmãos. Jesus chegou, o reino chegou, e ele opera milagres, e agora, nesse momento, ele está operando o milagre. Está desenrolando uma história aqui. E as duas histórias dos milagres, elas ocorrem com 12 anos corridos. Vamos observar que a mulher, ela está sofrendo, versículo 25, há 12 anos, com uma hemorragia, um sangramento. Se você olhar, mais uma vez, vamos observar no versículo 42, que a filha de Jairo tinha 12 anos. Então você começa a observar que há 12 anos atrás, voltando nesse texto, imaginando 12 anos atrás, ao mesmo tempo que começa uma alegria na vida de Jairo, da sua esposa, começa uma dor na vida da mulher de nome não identificado no texto. A mulher começa, de repente, a sofrer com uma espécie de um sangramento. E, no mesmo tempo, Jairo e sua esposa recebem um milagre, uma bênção. E aí, o sofrimento de uma mulher e a alegria de uma família, eles se cruzam num momento de necessidade extrema. A filha de Jairo estava passando mal, doente. Jairo, um religioso que conhecia, afinal de contas ele era um líder da sinagoga, conhecia a história de Jesus, já tinha ouvido falar da promessa do Messias, e então começa a perceber o burburinho que tem, é que Jesus estava no meio deles. E ele vai até Jesus à busca do milagre para sua casa. E ele implora insistentemente. Versículo 23, a minha filha está morrendo, vem por favor e impõe as mãos nela para que ela seja curada e viva. E aí Jesus atende esse pedido e vai com ele. E uma grande multidão está seguindo Jesus. E esse milagre começa a se desenrolar. Até que no versículo 25 entra a mulher. Sofrendo, desenganada pelos médicos, gastando recursos, sem ter solução para a sua casa, para a sua vida, para a sua saúde. E ao invés de melhorar, ela só piorava. Correndo atrás de uma esperança e nunca alcançando a esperança, e pelo contrário, só piorava as coisas. E ao mesmo tempo as coisas pioram na casa de Jairo também. A filha dele está doente. E quando ela ouviu falar de Jesus, ela tocou em Jesus. Ela tinha uma convicção: se eu apenas tocar no seu manto, eu serei curada. E quando ela toca em Jesus, ela fica curada imediatamente. Mas aquele toque, que foi um toque bem camuflado, sem ninguém perceber, não ficou desapercebido pelo mestre. Jesus sentiu aquele toque. Quem tocou em mim? No meio de uma multidão. Parece ironia. Os discípulos tratam aquilo como se fosse uma ironia. Alguém tocou? Como assim?
tem uma multidão aqui. Qualquer um pode esbarrar no Senhor. Qualquer um pode ter encostado. Mas ele, não, eu estou procurando, alguém tocou em mim, de modo que de mim saiu virtude. De mim saiu virtude, saiu poder. E aquela mulher então se identificou. E narrou a história dela, ela contou o que tinha acontecido. E prostrou-se aos pés, tremendo de medo. E aquele homem que está acompanhando Jesus para ir para sua casa, preocupado com o que está acontecendo, como está a sua filha, ele recebe então a notícia: olha, não precisa incomodar mais, pode deixar Jesus seguir outro caminho, porque lá não tem mais jeito, sua filha que estava doente, morreu. E aí, por mais que aquilo possa ter abalado Jairo, o versículo 36 diz que Jesus, porém, ignorou aquela notícia. Ele não deu crédito, não deu assunto, ele não mudou por causa daquela notícia. Ele continuou firme na direção da casa de Jairo. Mas agora, aquela multidão que o cercava, que até então só tinha atrapalhado, ou estava comprimindo de modo que não pudesse dar condições a Jesus de um deslocamento, aquela multidão, via de regra na Bíblia, multidão, irmãos, atrapalha mais do que ajuda. Pelo menos no ministério de Jesus, a multidão de curiosos não estava colaborando muito. E aí, Jesus agora destaca Pedro, Tiago, João e vai na direção daquela casa. Lá tem outra multidão esperando. Olha que ironia. Olha como é que tem uma variação. Tinha um alvoroço, versículo 39, de lamento e tristeza. E quando Jesus chega e diz que a criança não está morta, só dorme, versículo 40, todos começam a rir. Aqueles que estavam chorando a morte vão receber agora Jesus, que vai trazer vida para aquela menina, e quando ele diz que ela não está morta, mas está dormindo, eles passam a rir. Há aqui um contraste. A multidão que se comove com a morte, ao mesmo tempo ela está tão anestesiada, está tão dormente com a realidade de que Cristo é o Salvador, o Messias, que eles vão rir, zombar daquela situação. Então Jesus pega só o pai e a mãe da menina, mais os 3 discípulos, e continua sem deixar-se abalar por qualquer circunstância. Ele chega no quarto daquela menina, profere uma palavra direcionada: eu te ordeno, Talita cumi, menina, levante. E aquela menina imediatamente se levantou, começou a andar, e isso os deixou admirados. O versículo 43 engloba uma realidade de que Jesus, sempre nos seus primeiros milagres, estava trazendo ou provocando uma realidade de que ele fazia o milagre e dizia, se nós observarmos, quando ele expulsa os demônios, quando ele opera outro milagre, ele diz, olha, não conto nada a ninguém. Parece que aquilo era provocativo, ia produzir uma intenção maior. E eu quero fazer aplicações diretas desse texto, que mostra Jesus trazendo graça para a família. A primeira observação que eu quero fazer, irmãos, é que Jesus, ele
sendo onipotente, ele não precisa parar uma obra para começar outra. Aquela situação de que o neopentecostalismo produziu no meio do evangelicalismo brasileiro, de que você tem que disputar milagres. Eles lançam mão de textos como textos de Jacó lutando com anjos, diz: você tem que lutar pelo seu milagre, se você não lutar pelo seu milagre, em disputar o seu milagre, você não vai conseguir. Essa realidade, ela não é compatível com o Evangelho. O Evangelho nos mostra um Jesus que não precisa deixar de dar atenção para um, para dar atenção para outro. Ao mesmo tempo que Jesus estava indo curar a filha de Jairo, uma mulher necessitando de um milagre, tocou em Jesus e recebeu o seu milagre. A graça transborda, a graça superabunda, a graça se manifesta suficiente para todos. E não se limita a atender um ou outro, selecionando quem tem mais necessidade primeiro. A mulher do fluxo de sangue, a filha de Jairo, ambas necessitavam de um milagre. E ambas receberam, sem que ninguém ficasse menos ou diminuído ou menosprezado pela ação de Jesus Cristo. Você precisa, tão quanto o seu irmão, a sua família precisa tão quanto a minha, e todos nós recebemos graça suficiente, maravilhosa, em Cristo Jesus para as nossas vidas. A segunda observação que eu faço é que aquela mulher, ela tocou em Jesus, ela foi até Jesus, atraída pelo próprio nome de Jesus. Vamos olhar o que o texto nos apresenta. Versículo 27, quando ouviu falar de Jesus, chegou por trás dele, no meio da multidão, e o tocou no seu manto. O que isso me ensina, irmãos? É que não é por minha iniciativa que eu recebo a graça e que eu consigo adquirir um milagre. Tem aquela mega produção televisiva que diz: olha, se você tem aqui um QR Code, e se você apontar seu celular e fizer um Pix de R$100, você vai receber o seu milagre. Aquela ideia de fazer uma barganha com Deus através de oferta, de dízimo, ou de alguma coisa que se tem a oferecer. O que oportuna pessoas serem transformadas, milagres acontecerem, salvação ser derramada, é ouvir falar de Jesus. Porque não vemos muitos milagres, milagres de verdade. Não são milagres televisivos inventados, encenados. Porque nós não ouvimos falar de Jesus. Ouvimos falar de alguma coisa deturpada no lugar do Evangelho de Jesus Cristo. Aquela mulher ouviu falar de Jesus, e isso atraiu aquela mulher a ele. Não foi ouvir falar que Jesus podia fazer um milagre. O texto não está dizendo isso. O texto diz que aquela mulher ouviu falar de Jesus, quem ele é. Estão invertendo a ordem da pregação do Evangelho e tentando oferecer alguma coisa que Jesus faz, ao invés de oferecer o Cristo, quem ele é. A sua família precisa do que Jesus vai fazer por ela, mas as nossas famílias, sem dúvida alguma, antes de qualquer coisa, precisa de Jesus, irmãos. Precisa dele. Ele é o Salvador, não o que ele faz é que é a salvação para nós. É quem ele é que vai nos salvar, que vai salvar nossas famílias, as nossas vidas. Uma constatação que eu faço nos dias atuais é que as pessoas acham ou procuram Jesus e acham que necessitam de um Salvador por conta dos problemas familiares. As pessoas acham que precisam de um Salvador por conta dos problemas financeiros. As pessoas acham que precisam de Jesus, o Salvador, por um problema de saúde, quando na verdade não conseguem enxergar o estado
decaído de suas almas, o estado do pecado que elas se encontram para precisar de um Salvador. Elas acham que precisam de um Salvador só para resolver os seus problemas e não para salvá-las da condenação eterna. Aquela mulher tinha um problema, mas ela ouve falar de Jesus. Quem ele é? Quem é esse que está passando ali? Tem uma multidão com ele. É Jesus. O nome de Jesus não atrai mais as pessoas, e sim o que ele pode fazer. Muitas pessoas, quando procuram uma igreja para congregar, elas não procuram porque Jesus está lá e age lá. Elas procuram simplesmente porque vamos ver aquela igreja, o que acontece naquela igreja. Aquela igreja ali, olha, tem prosperidade. Aquela igreja lá tem cura. Aquela igreja lá tem milagre. E elas vão e procuram as igrejas. Um casal, quando foi para a Inglaterra, foram procurar uma igreja. E tinha um pastor muito famoso, que tinha um templo que enchia de gente. Ele era muito conhecido, renomado. E aquele casal foi visitar essa igreja. E aquele casal saiu no final do culto dizendo: olha que pastor maravilhoso tem aqui nessa igreja, como ele é bom, como ele prega bem. No final de semana seguinte, aquele casal foi visitar a igreja de Charles Haddon Spurgeon. E ao final do culto, aquele casal saiu de lá dizendo: que pastor maravilhoso é o Senhor Jesus Cristo, e que palavra maravilhosa Ele tem para as nossas vidas. O objetivo da igreja, irmãos, é anunciar Jesus, dizer quem Ele é, e não oferecer um milagre, uma cura, um feito de Cristo, mas oferecer o Cristo, este crucificado, ressurreto. Segundo, ainda observando o milagre secundário, por assim dizer, que é um milagre que acontece no meio da narrativa, do 21 ao 43. Aquela mulher, versículo 33, voltou, aproximou-se, prostrou-se aos seus pés, tremendo de medo, contou toda a verdade. Observe que aquela mulher, ela não deu uma ordem para Jesus, dizendo: Senhor, para aí, e me dá a minha bênção. Aquela mulher tocou discretamente em Jesus Cristo. E depois, quando Jesus procura quem tocou nela, ela volta até ele, e a atitude dela nos ensina muito, irmãos. Ela se prostrou diante de Jesus, reconhecendo a autoridade, reconhecendo quem ela era e quem Jesus era. Ela se prostra. Muitas pessoas podem até se aproximar de Jesus, mas somente aqueles que têm um senso profundo da necessidade que tem de Jesus. Somente aqueles que têm um senso profundo da realidade de pecado delas vão tocar em Jesus. Se aproximar de Jesus é uma coisa, tocar em Jesus é outra. Reconhecer quem Cristo é uma coisa, querer uma coisa que Ele quer dar é outra. Reconhecer que é um miserável pecador é uma coisa, e tentar conquistar alguma coisa pelos próprios méritos é outra. Essa mulher nos ensina que, atraída a Cristo por quem Ele é, ela vai a Ele, toca nele, e depois ela se prostra, reconhecendo quem Ele é e quem ela era. Um senso de pecado. Depois de, então, solucionado o milagre secundário, Jesus vai efetuar o milagre primário, aquilo que tinha começado. Jesus profere uma palavra no versículo 39. Esse alvoroço, a criança não está morta, mas dorme.
Se nós formos apontar a escatologia da realidade que nos apresenta o texto, quando aparece a palavra morte, dormir, nós precisamos fazer uma constatação da eternidade, irmãos. Jesus é a vida. Ele disse: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Embora essa possa ser uma aplicação direta para a morte física, ao constatar o estado de morte por causa do pecado, nós precisamos entender que sem Cristo nós iremos morrer na eternidade. E com Cristo, ainda que nós estejamos mortos, vai ser só um sono temporário, irmãos. Nós teremos a vida eterna com Ele, porque Ele é a vida. Ao observarmos a necessidade de vida, num quadro de que a menina já tinha sido anunciada no meio do caminho, que já tinha morrido, nós vamos observar que Cristo, o Messias, traz vida sobre a morte. O apóstolo Paulo, constatando que a morte não tem domínio mais sobre os crentes, ele fez um corinho e ele disse: onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó morte, a tua vitória? Tragada fostes, ó morte, pela vida. Jesus Cristo, Ele é a própria vida. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele é a vida porque Ele venceu a morte. E porque Ele venceu a morte, nós jamais, que estamos em Cristo, iremos experimentá-la. E Ele traz vida para aquele lar que estava experimentando a dor da morte. Ele diz para aquela menina: levanta e anda. Irmãos, muitas vezes dizer que confia em Jesus, que caminha com Jesus, não nos livrará dos problemas. Uma família cheia da graça de Deus, irmãos, preste atenção nisso, não está isenta de perder um filho atropelado pelo próprio carro. Eu não sei os outros pastores da cidade, mas nesse sentido, confiar na soberania e na eleição de Deus me dá muita paz e muito conforto. Ainda mais se você estudar o que os puritanos pensam a respeito disso, à luz das Escrituras. Me conforta, irmãos. Me conforta ver um Deus que livrou uma de suas servas de sofrer a realidade do pecado aqui na terra e decidiu levá-la para si. Dói. Sim, irmãos. É triste. Mas é glorioso ver Deus tomando uma de suas servas e não deixando ela sofrer as consequências do pecado aqui na terra. Isso me conforta. Isso me conforta. A família não vai deixar de sentir a dor. Não vai. A falta será enquanto estiver vivendo aqui na terra. Mas o conforto é: Deus é tão gracioso, e porque Ele a elegeu, decidiu tomá-la para si, antes dela sofrer qualquer realidade do pecado. Andar na graça não te livra do problema, mas te dá convicção de que mesmo em meio às lutas, nós temos um Salvador que nos dá atenção, que vai até a nossa casa e que nos ajuda e nos sustenta no meio das lutas, das provações e das dores.
viver na dependência de Deus, ter o Senhor Jesus Cristo, ter a graça sobre as nossas famílias, não nos livra de sofrer com os filhos, de ter luta com o cônjuge, mas nos dá convicção, descanso e certeza de que nós temos um Deus que opera nas nossas vidas e que nos sustenta mesmo em meio às nossas lutas, que transforma as nossas dores em glória e que nos purifica em cada dor que nós sofremos, para nós podermos sendo aprovados, ficar mais parecido com Cristo, irmãos. Não me livra da dor, mas me dá o bálsamo. Não livra da cova dos leões, mas livra dos leões na cova. Quero concluir dizendo que, quando nós olhamos para situações como essa narrativa, de dois problemas: uma menina doente para a morte e que morreu, uma mulher doente que estava indo para a morte e que Jesus interviu na vida dela. O que nós vemos dentro dessa realidade? Primariamente, como que a natureza humana sofre por causa do pecado original. A marca que o pecado deixa traz consequências ruins, dores e aflições. Mas como eu estava conversando essa semana, sempre que nós vemos uma realidade de pecado na Bíblia, isso aponta diretamente para a necessidade de um Salvador. Esse texto nos apresenta uma realidade debaixo da natureza do pecado. Porque filhos sofrem, porque pais sofrem com os filhos, porque famílias sofrem, porque por causa do pecado original. A origem, a queda, estão debaixo da queda. Todos pecaram. E quando eu me deparo com essa realidade, o que eu vejo? A necessidade de um Salvador. E esse texto nos apresenta tanto a realidade do pecado decaído, como a intervenção do Salvador diante dos problemas que se enfrenta debaixo da natureza da queda. Jesus é o nosso Salvador, irmãos. Assim como Ele foi sendo o Salvador até a casa de Jairo e transformou um lugar de luto em um lugar de vida. Jesus é o nosso Salvador, e assim como Ele transformou a vida daquela mulher em uma mulher triste, sofrida, amargurada, sem esperança, em uma mulher alegre, curada, sã, Ele também continua operando em nossos dias, transformando as nossas realidades de dor, de decepção, de tristeza, de perdas, de lutas, de provações, em alegria, em vitória, em solução, em restauração. A minha oração é que você saia daqui dessa noite não admirado com o que Jesus pode fazer, mas que você saia daqui nessa noite admirado com o próprio Jesus, quem Ele é, e Ele é o Salvador. Ele é o nosso Salvador. A minha expectativa maior como um pregador nessa noite, ao caminhar para as últimas palavras, é que você, ao sair daqui, possa dizer: existe um Salvador maravilhoso, o nome dele é Jesus. Não se admire com o que Jesus pode fazer, porque isso é muito pequeno. Quem se admira com o que Jesus pode fazer é comparado àquela pessoa que recebeu uma fotografia. Você imagina, General, Andrinho, seu Vivaldi, que nós venhamos ter ali na nossa casa uma fotografia de nossos filhos, né? Ou de nossas esposas. E aí nós, todo dia, pegamos aquela fotografia, olhamos, admiramos aquela fotografia. Que fotografia bacana, coisa bonita. Olha como a minha esposa é bonita. E aí eu fico admirando a minha esposa naquela fotografia. Mas você imagina que a sua esposa está ali do seu lado e você está olhando para aquela fotografia e admirando aquela fotografia. Olha como que ela é linda, olha como que ela é bonita.
e canalizando toda a sua afeição para aquela fotografia e ficando maravilhado com aquela fotografia. Você acha que a sua esposa, ela ficaria triste ou feliz se tivesse todo dia fazendo isso? É a mesma coisa, aqueles que olham para os milagres de Jesus, ficam admirando os milagres de Jesus, e Ele está ali, sem nenhuma admiração, pertinho da gente. As pessoas que olham para os milagres de Jesus cegamente e buscam por causa do milagre, é como um marido que olha para a fotografia, elogia a fotografia, toca na fotografia, mas não dá a mínima atenção à sua esposa que está ali pertinho dele. Eu oro para que a sua admiração por quem Cristo é e a sua confiança nele possa transbordar no seu coração. Que você possa confiar em quem Cristo é e não buscá-lo por aquilo que Ele pode fazer, por aquilo que você tem necessidade. A sua maior necessidade é de Cristo Jesus, o Salvador. A maior necessidade da sua família não é um milagre instantâneo, uma situação. A maior necessidade da nossa família é de Jesus Cristo, nosso Salvador. Ele tocou na vida da mulher e trouxe salvação e transformação. Ele tocou na vida da filha de Jairo e trouxe transformação. Ele é que é digno de toda a glória, de todas as nossas afeições. Quero te convidar a fechar os seus olhos. Talvez você possa ter vindo aqui nessa noite trazendo algum pedido. Não há nada de errado nisso, meu irmão. Mas eu gostaria que você pudesse agora, mesmo tendo um pedido para apresentar, poder expressar ao Senhor Jesus sua maior necessidade. Senhor, eu necessito do Senhor. O que eu desejo, o que eu mais preciso é do Senhor na minha família. Talvez você trouxe e veio por causa de uma necessidade específica, mas eu quero te dizer, tudo que você precisa é do Senhor Jesus. Ele é tudo que você precisa. Ele pode mudar todas as coisas. Ele é tudo que você precisa. Ó Deus, eu te peço que a sua palavra possa ter valia em cada coração, que por causa da sua graça, da sua misericórdia, do seu amor maravilhoso, por causa da ação do seu Espírito Santo, por causa do poder da sua palavra, o Senhor possa convencer-nos da nossa realidade pecaminosa e convencer-nos da sua realidade gloriosa e salvadora. Ó Deus, traga graça para as famílias, ó Deus. Que o Senhor possa transformar lares, vidas, em nome de Jesus. Do Senhor vem a salvação e nós precisamos do Senhor, ó Deus. Em nome de Jesus. Se há milagres para ser feitos, que o Senhor possa fazê-los por causa de quem o Senhor é. Ó Deus, se há curas e qualquer tipo de milagre, o Senhor possa operar para a sua glória, mas operar por quem o Senhor é, e não por quem nós estamos fazendo, por quem nós somos, não por aquilo que nós estamos pedindo, mas porque o Senhor, ou por quem o Senhor é. Em nome de Jesus, ó Deus, dá-nos graça para nossas casas, para nossas famílias, para nossas vidas, em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, vamos encerrar louvando ao Senhor. Você pode se colocar de pé e adorá-lo por quem Ele é nesse momento.